Você já se sentiu perdido, como se estivesse rodando em círculos e não sabe mais para onde ir? Já travou na hora de tomar decisões importantes e ficou paralisado, com medo de errar de novo? Já cansou de repetir os mesmos erros, de cair nas mesmas armadilhas que você jurou evitar? Se tudo parece demorar, se você se sente sozinho mesmo cercado de gente, se vive reclamando porque nada parece dar certo, então esse vídeo é para você. E não é só mais um vídeo qualquer, é um chamado. Porque talvez ninguém nunca tenha te ensinado essas 7 verdades que estavam faltando na sua vida. Verdades que podem te tirar da estagnação, da confusão, da frustração. Verdades que podem curar aquilo que ninguém vê, mas que você sente todo dia quando acorda. Nesse vídeo, vamos aprender 7 verdades sobre o livro Café com Deus Pai que ninguém nunca te ensinou. Verdades que vão te mostrar como destravar sua vida, tomar decisões com confiança e ter a transformação real que você tanto busca. E com a ajuda desse livro, essas respostas se tornam mais claras, mais profundas e mais reais. Então fica comigo até o final, porque esse vídeo pode ser o ponto de virada da sua vida. Se você escutar com o coração aberto, pode ser hoje o dia em que tudo começa a mudar. Você está se sentindo perdido? Talvez o problema seja que você nunca parou para enxergar onde está. A primeira coisa que ninguém te ensinou e que pode estar te afundando cada vez mais é simplesmente enxergar a sua realidade. Pode parecer simples, mas a maioria das pessoas vive anestesiada, correndo no piloto automático, sem nunca parar de verdade para olhar para dentro. É como se a vida fosse um labirinto e você estivesse tentando sair dele com os olhos vendados. A verdade é que enquanto você não entende onde está agora, qualquer direção parece a certa, mas todas te levam para mais confusão. No livro Café com Deus Pai, essa é a primeira virada de chave. Antes de qualquer transformação, é preciso encarar com honestidade quem você é hoje, o que você sente de verdade e o que tem te impedido de avançar. E isso, por mais doloroso que pareça, é o começo da libertação. Muita gente se sente travada, frustrada, com a sensação de que está ficando para trás na vida. Mas a raiz disso nem sempre é falta de força de vontade ou disciplina. O problema começa quando você não reconhece o ponto exato onde está agora. É como tentar curar uma dor sem saber de onde ela vem. Café com Deus Pai te convida a sentar à mesa com Ele e, com coragem, encarar esse retrato da sua alma. Sem máscaras, sem filtros. E quando essa conversa sincera acontece, algo dentro de você começa a mudar. Não é um livro sobre regras, é sobre relacionamento. Um relacionamento com Deus que começa quando você para de fugir da sua verdade. Quantas vezes você já tentou começar do zero? Nova rotina, novo planejamento, novos sonhos. Mas tudo desaba de novo e você nem sabe por quê. A real é que você nunca começou do ponto certo. A mudança não começa quando você mira no futuro. Ela começa quando você entende onde está o seu agora. Essa é a base. É o que o livro mostra de forma simples e profunda. A primeira coisa que vai te salvar não é agir, mas enxergar. É parar, respirar fundo e perguntar: o que realmente está acontecendo comigo? É nesse momento que Deus entra. Não com cobrança, mas com um acolhimento. Como um pai que se senta ao seu lado e diz: filho, me conta como você está de verdade. Esse reencontro com sua própria verdade é o início de tudo. É a hora em que as camadas de engano começam a cair. Quando você para de acreditar que precisa ser forte o tempo todo ou fingir que está tudo bem. Café com Deus. Pai te lembra que você pode ser fraco, pode chorar, pode estar cansado, porque é nesse ponto frágil que Deus se revela forte. E é aí que a sua jornada começa. Não com gritos, não com promessas vazias, mas com a verdade sendo vista pela primeira vez. Você está travado porque nunca aprendeu a decidir, e isso está te fazendo sofrer mais do que imagina. Quantas vezes você já disse para si mesmo: depois eu resolvo isso, semana que vem eu começo, assim que tudo se acalmar eu mudo. E aí o que acontece? Nada, absolutamente nada muda. Você acorda no mesmo quarto, com a mesma rotina, o mesmo vazio, a mesma sensação de que está perdendo tempo. A verdade é dura,
mas precisa ser dita. O que te mantém travado não é a vida, não é o outro, nem mesmo a falta de tempo. É a falta de uma decisão. E o livro Café com Deus Pai joga a luz exatamente nisso. A segunda coisa que você nunca aprendeu, mas que precisa entender o quanto antes: o poder transformador da decisão. A indecisão tem um custo silencioso. Ela não te derruba de uma vez, mas vai te paralisando aos poucos, como uma areia movediça emocional. Você começa a se acostumar com a confusão, com o medo, com a estagnação. E o pior, você começa a aceitar que esse estado de dúvida constante é normal. Mas não é. Viver sem decidir é viver se afastando, pouco a pouco, de quem você nasceu para ser. No livro, Deus é apresentado como um pai que não te obriga, mas que te convida a decidir com clareza, com coragem e com fé. Ele mostra que a decisão verdadeira é aquela que vem de dentro e que só acontece quando você se posiciona diante da vida com firmeza, mesmo tremendo por dentro. A gente foi condicionado a acreditar que decisão é sobre ter certeza. Mas Café com Deus Pai quebra esse mito. Decidir não é saber exatamente como tudo vai acontecer, mas é ter coragem de dizer sim para algo, mesmo sem ver o caminho inteiro. É você assumir um compromisso com a mudança, com a ação, com o novo. O livro mostra que Deus honra quem decide, porque quando você decide, você se move. E quando você se move, o céu se move junto. Só que enquanto você estiver esperando o momento perfeito, nada vai acontecer. Porque o momento perfeito não chega. Ele é criado quando você toma uma decisão. Sabe aquele sonho que você vive adiando? Aquela conversa que você evita? Aquela mudança que você sabe que precisa fazer, mas vive inventando desculpas? Tudo isso continua parado na sua vida por uma única razão. Você ainda não decidiu. A decisão é o ponto de virada. E o livro não fala disso como um conselho motivacional vazio, mas como um princípio espiritual. Quando você decide, você mostra ao mundo e a si mesmo que está pronto para sair do lugar. E mais do que isso, você mostra para Deus que está disponível para ser conduzido, que você está abrindo mão do controle e confiando que Ele vai te mostrar o próximo passo. No fundo, a gente tem medo de decidir, porque decidir é perder. É abrir mão de outras opções, é deixar um caminho para trás. Mas o que você ainda não entendeu é que o maior risco não é decidir errado, é nunca decidir nada. A indecisão está te fazendo perder tempo, oportunidades, relacionamentos, paz. E enquanto você continuar nesse ciclo de espera e procrastinação, nada muda. O livro é direto. A sua vida começa a mudar quando você decide mudar. Não antes e não depois. Deus não espera a perfeição de você. Ele espera a disposição. A disposição de dizer: Pai, eu não sei tudo, mas eu quero. Eu não tenho certeza de como vai ser, mas eu estou disposto a ir. Café com Deus Pai te mostra que o céu se movimenta quando você se posiciona. Que fé não é sentimento, é decisão. E que a vida que você tanto sonha está do outro lado de uma escolha que você está adiando há tempo demais. Hoje pode ser o dia que tudo começa a mudar, se você decidir por isso. Por que você sempre volta para os mesmos erros? E como parar de se sabotar de uma vez por todas? Você já se olhou no espelho e se sentiu cansado de repetir os mesmos padrões? Já prometeu a si mesmo que ia mudar de vida na segunda-feira, no começo do mês, no próximo ano? E tudo voltou ao mesmo lugar poucos dias depois? Essa sensação de frustração constante, de dar 2 passos e voltar 3, é uma dor silenciosa que corrói por dentro. E sabe o que mais dói? Acreditar que o problema é você, que você não tem força de vontade, que não nasceu para vencer, que é preguiçoso, indisciplinado, sem foco. Mas e se eu te dissesse que o problema não é você, e nunca foi? No livro Café com Deus Pai, aprendemos a terceira coisa que nunca te ensinaram: como mudar seus hábitos de forma permanente. E, finalmente, quebrar esse ciclo de autossabotagem. A grande verdade é que você não falha por falta de desejo. Você quer melhorar. Quer se tornar uma pessoa mais saudável, mais produtiva, mais espiritual, mais realizada. O problema é que te ensinaram que, para isso, você precisa apenas de força de vontade. Mas força de vontade é como uma bateria de celular. Ela acaba.
Você acorda motivado, mas até o fim do dia já se perdeu em distrações, desculpas e cansaço. E aí vem a culpa. E depois da culpa, a desistência. O livro mostra que o caminho para a mudança real não está em tentar ser forte o tempo todo, mas em criar um sistema, um ambiente, uma estrutura que te empurre para frente, mesmo nos dias em que você estiver fraco. Café com Deus Pai ensina que mudar um hábito não começa com fazer mais. Começa com entender quem você é. Deus, como Pai, não quer te ver preso em ciclos de frustração. Ele te criou para evoluir, para crescer, para viver em liberdade. E liberdade não é fazer o que quiser, é ter controle sobre aquilo que te controla. Mudar um hábito é um processo espiritual também. É olhar para dentro, identificar as raízes que alimentam o comportamento e, com a ajuda do Pai, reprogramar a sua mente. Porque hábitos não são só ações, são frutos de crenças internas. Enquanto você continuar acreditando que é fraco, indisciplinado ou incapaz, suas atitudes vão refletir isso. Mas quando você muda sua identidade interior, os hábitos certos começam a nascer de forma natural. Talvez você esteja tentando parar de procrastinar, ou largar um vício, ou desenvolver o hábito de ler, orar, se exercitar, estudar, mas continua caindo nos mesmos buracos. E sabe por quê? Porque o seu ambiente, sua rotina e sua mente ainda estão moldados para te manter no piloto automático do passado. O livro mostra que hábitos duradouros nascem quando você muda o que te cerca. Deus quer que você crie sistemas saudáveis, acordar em um ambiente limpo, andar com pessoas que te puxam para cima, ter lembretes visuais do que você quer se tornar, organizar sua rotina com pequenos gatilhos de ação. É como se, pouco a pouco, você criasse uma nova estrada mental por onde o seu eu futuro vai caminhar com cada vez mais leveza. E aqui vai uma das lições mais poderosas do livro. Não é sobre mudar tudo de uma vez. É sobre ser fiel no pouco. Um hábito sólido nasce de pequenas decisões repetidas com constância. E com o tempo, essas pequenas decisões constroem uma nova identidade. Deus se alegra quando você começa pequeno, mas com propósito. Quando você decide trocar 10 minutos de celular por 10 minutos com ele. Quando você opta por dormir um pouco mais cedo. Quando você escolhe dizer não para algo que sempre te derruba. A transformação verdadeira não grita, ela sussurra. Mas quando é sustentada por um sistema firme e pela presença de Deus, ela se torna inabalável. Então, se hoje você se sente preso em um ciclo de tentativas fracassadas, saiba disso. Você só está usando o método errado. E o livro Café com Deus Pai te convida a reconstruir do jeito certo, com os fundamentos certos. Você não precisa se cobrar tanto, nem se culpar por cada queda. Precisa aprender a andar com Deus no processo. Porque a mudança que vem dele não é pesada, nem impossível. Ela é leve, real e começa de dentro para fora. Esse é o novo caminho. E agora, você sabe por onde começar? Você não está sozinho. Me conta aqui nos comentários se isso já aconteceu com você ou se algo aí dentro mexeu com essa mensagem. Quando a gente escreve, a ficha cai. E às vezes é nesse desabafo que começa a virada. Sua história pode tocar alguém que está passando pela mesma coisa. Então comenta aqui embaixo, do seu jeito mesmo. Eu tô lendo tudo e quem sabe, o que você viver já não vira o começo da mudança de outra pessoa também. Você só reclama porque ainda não aprendeu isso. O segredo que pode virar sua vida de cabeça para cima. Talvez você nem perceba, mas pode estar preso em um ciclo invisível de reclamação. Acorda e já sente o peso do que tem que fazer. Olha para o seu dia e vê obrigações, contas, problemas. E aí o tempo passa e tudo parece sempre difícil. É como se sua vida tivesse travada, mas existe uma chave escondida que pode virar esse jogo. E o nome dela é gratidão. No livro Café com Deus Pai, aprendemos que a gratidão não é só uma atitude bonita, nem um clichê de redes sociais. Ela é uma arma espiritual capaz de mudar completamente a sua mentalidade e transformar a sua realidade. É por isso que essa é a quarta coisa que ninguém nunca te ensinou. O poder verdadeiro da gratidão. O grande erro é achar que a gratidão depende de coisas boas acontecendo. Quando eu tiver dinheiro, serei grato.
Quando meu relacionamento melhorar, eu vou agradecer. Quando tudo der certo, aí sim eu vou louvar. Mas Café com Deus Pai nos mostra que a gratidão verdadeira começa antes. Ela é o ponto de partida, não a recompensa. É quando você começa a agradecer mesmo quando nada mudou que, de fato, tudo começa a mudar. Porque a gratidão não é sobre o que você tem nas mãos, é sobre o que você tem no coração. É a decisão de olhar para a vida com olhos diferentes, de encontrar propósito até na dor e reconhecer que até o deserto pode ser o lugar onde Deus está te ensinando a confiar. Você vive reclamando da vida? Se sente injustiçado, cansado, como se nada fosse suficiente? Isso é o que o livro chama de mentalidade de escassez. É quando a pessoa foca no que falta, no que os outros têm, no que ela ainda não conquistou. E isso rouba a paz, destrói a motivação e cega completamente para tudo que já é bênção. A mente entra num estado de carência eterna. Mas quando você ativa a gratidão de verdade, algo muda. O livro ensina que a gratidão reprograma seu cérebro e seu espírito. Ela te tira do lugar da queixa e te coloca no caminho da abundância. Não porque magicamente tudo melhora, mas porque você começa a ver tudo com clareza. Inclusive as oportunidades que estavam ali o tempo todo, mas que você não conseguia enxergar porque só estava focado no que faltava. E aqui está o detalhe mais poderoso que Café com Deus Pai revela. A gratidão tem que ser praticada especialmente nos momentos difíceis. Quando você agradece pela dor, não porque ela é boa, mas porque ela está te ensinando algo. Quando você consegue enxergar Deus até nos dias mais escuros. Isso é maturidade espiritual. Isso é crescer. Isso é sair do raso da fé e mergulhar num relacionamento profundo com o Pai. E sabe o que acontece quando você vive assim? A vida muda. Suas orações mudam. Suas decisões mudam. Sua energia muda. E de forma natural, as bênçãos começam a encontrar um espaço onde antes só existia murmuração. Talvez hoje você esteja enfrentando uma fase difícil. Problemas financeiros, crises no casamento, dúvidas sobre o futuro. E o natural é reclamar, se revoltar, se isolar. Mas que tal fazer o contrário? E se você começasse o dia com gratidão? Não porque tudo está perfeito, mas porque você ainda está aqui. Porque Deus ainda está te sustentando. Porque mesmo com tantas lutas, você ainda tem fôlego, tem chance, tem propósito. Quando você muda o foco da escassez para a gratidão, é como se uma nova janela se abrisse na sua mente. E ali, onde antes só havia preocupação, agora nasce fé. Café com Deus Pai não é só um livro de mensagens bonitas, é um manual de transformação. E uma das maiores lições que ele traz é que a gratidão é um posicionamento. É você escolher confiar mesmo sem entender. É você agradecer até pelos nãos de Deus, porque sabe que Ele sempre vê além. E quando você se coloca nesse lugar, sua energia sobe, sua mente se alinha com o céu e tudo à sua volta começa a mudar. Não por mágica, mas porque agora você está pronto para receber o que antes não cabia na sua vida de tanta reclamação. Essa é a quinta coisa que ninguém nunca te contou. A paciência não é um atraso. Ela faz parte do plano. Quantas vezes você já sentiu que tudo está parado? Que mesmo se esforçando ao máximo, nada parece avançar? É como se os dias passassem sem progresso e seus sonhos continuassem presos no mesmo lugar. Vivemos numa era imediatista. Tudo precisa ser rápido, prático, instantâneo. Mas quando a vida não acompanha essa velocidade, a ansiedade aparece. E aí vem a frustração. Só que o livro Café com Deus Pai entrega uma perspectiva poderosa. O ainda não de Deus não é um não. É um processo invisível que está acontecendo no tempo certo. Como uma semente que é regada todos os dias, sem sinais de crescimento, mas que debaixo da terra está se transformando. O silêncio de Deus não é ausência, é construção. Paciência é mais do que esperar, é fé ativa, é acordar todos os dias e continuar, mesmo quando nada parece acontecer. É trabalhar por aquilo que você acredita, mesmo sem ver resultados imediatos. Isso não é fraqueza, é força, porque parar é fácil, qualquer um faz. Mas continuar mesmo sem evidências, isso é para quem entendeu que há um propósito maior em tudo.
Quando você troca a pressa pela confiança, a ansiedade começa a perder espaço. O coração desacelera. E aí você começa a perceber que o tempo de Deus não falha. Ele não se atrasa, ele prepara. A maturidade que você precisa não vem com velocidade, vem com tempo. Já viu o que acontece quando um bolo sai do forno antes da hora? Ele perde a forma, murcha, desmancha. Assim também são seus sonhos. Eles precisam de estrutura, de base, de preparo. Às vezes, o que parece um atraso é, na verdade, um presente divino. Uma pausa para fortalecer sua mente, seu coração, sua fé. Deus não quer apenas entregar aquilo que você pediu. Ele quer te preparar para que você saiba sustentar o que vier. Porque se a bênção chega antes do preparo, ela pode virar um peso. Por isso, não se engane. Paciência não é lentidão, é lapidação. É o céu trabalhando em você antes de trabalhar por você. E essa paciência precisa estar presente não só nas grandes conquistas, mas nas pequenas situações do dia a dia. Quando você aprende a esperar com confiança, até as conversas difíceis se tornam mais leves. As respostas que demoram não doem tanto. Os processos ganham sentido. Você começa a enxergar com mais clareza. A pressa, por mais natural que pareça, cega. Mas a paciência revela. Ela te permite ver o valor escondido nas demoras, o aprendizado oculto nas pausas. E quanto mais você desenvolve essa visão, mais paz você sente. Porque percebe que nada está parado. Tudo está sendo alinhado. Então respira. Confia. O que você tanto espera está vindo e virá quando você estiver pronto para receber. Você está se sentindo sozinho? Talvez falte isso na sua vida. Quantas vezes você já tentou resolver tudo com as próprias forças? Carregou o peso do mundo nas costas, acreditando que precisava dar conta de tudo sozinho? A verdade é que esse caminho, apesar de parecer o mais lógico, é o que mais nos afasta da paz que tanto buscamos. É a sexta coisa que ninguém nunca te contou. No livro Café com Deus Pai, aprendemos algo transformador. Quando a gente tenta controlar tudo, acaba perdendo o controle de si mesmo. Mas quando a gente se entrega, quando se conecta com Deus de verdade, a perspectiva muda. A vida continua com desafios, sim, mas a forma como você lida com eles muda completamente. Porque agora você não está mais lutando sozinho. Existe uma presença que guia, conforta e fortalece. Essa conexão com Deus não é algo distante ou religioso demais. É real, íntima, diária. É quando você acorda e, antes de pegar o celular, fala com Ele. É quando você está no meio do caos e escolhe respirar fundo e entregar. O livro mostra como essa relação transforma até as decisões mais práticas da sua rotina. Você começa a agir com mais sabedoria, a ter mais calma e, principalmente, a sentir que não está mais abandonado nesse mundo. Conectar-se com Deus não é fraqueza, é reconhecer de onde vem sua verdadeira força. E talvez tudo que esteja faltando na sua vida agora seja isso. Se essa mensagem falou com você, então você precisa dar o próximo passo. Clica agora no link da bio e garante o seu exemplar do livro Café com Deus Pai. Não adia mais o que pode ser o começo da sua virada. Esse livro não é só uma leitura. É um reencontro com você mesmo e com Deus. Quando nada muda lá fora, talvez seja a hora de mudar aqui dentro. Quantas vezes você já olhou para sua vida e sentiu que nada fazia sentido? Que por mais que você se esforçasse, os resultados simplesmente não apareciam? A verdade que quase ninguém te conta é que enquanto você tentar mudar o mundo ao seu redor, sem antes olhar para dentro, tudo vai continuar igual. E é exatamente isso que o livro Café com Deus Pai mostra com tanta clareza. A verdadeira transformação acontece de dentro para fora. Não é sobre trocar de trabalho, mudar de cidade ou tentar agradar todo mundo. É sobre transformar o que está aí dentro. Seus pensamentos, suas crenças, suas feridas. Porque quando a alma muda, o mundo muda junto. O livro te guia por esse processo de forma leve, direta e profunda. Ele não te entrega fórmulas prontas, mas te mostra um caminho de conexão com Deus e com quem você realmente é. E é aí que mora a virada. Porque quando você muda por dentro, sua postura muda, suas atitudes mudam e, com o tempo, a vida responde. Talvez o que você esteja esperando há tanto tempo
só vai acontecer depois que essa transformação interior começar. É a sétima coisa que ninguém nunca te contou. Depois de conhecer essas 7 verdades que quase ninguém te ensinou, do valor do silêncio até a transformação que começa dentro de você, fica impossível continuar vivendo no piloto automático. Cada ponto que a gente trouxe aqui não é só uma reflexão, é um convite, um chamado para você olhar para a sua vida com mais profundidade, mais consciência e principalmente com mais fé. O livro Café com Deus Pai não é apenas uma leitura. Ele é um reencontro com o que realmente importa. É como se, a cada página, você recebesse um abraço de Deus dizendo: calma, eu estou aqui e você não precisa fazer tudo sozinho. Então, se alguma dessas palavras tocou o teu coração, se alguma dessas 7 lições fez sentido para você, não guarda isso só para você. Curte esse vídeo, se inscreve no canal para continuar recebendo mensagens que te despertam de verdade. Comenta aqui embaixo qual desses pontos mais mexeu com você e compartilha com alguém que está precisando ouvir isso hoje. E claro, se quiser viver essa transformação ainda mais profunda, clica no link da descrição e garante já o seu exemplar do livro Café com Deus Pai. Esse pode ser o começo da mudança que você tanto procura.